Meu nome é Moisés Arriaga. Estamos iniciando série de estudos em Gênesis e por isso quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a sua presença e a sua participação. Acompanhe-nos neste canal, porque esses estudos serão bênção para a sua vida. Hoje, antes de iniciarmos o capítulo 1, falaremos de algumas curiosidades sobre o livro de Gênesis. Tem bastante curiosidade que eu anotei estudando o livro de Gênesis, mas pelo menos nesta primeira fase falaremos apenas de algumas. Qual é a primeira curiosidade que eu percebi no livro de Gênesis? Está no primeiro capítulo, primeiro versículo e o versículo 26. É sobre a própria pessoa de Deus. Deus, neste capítulo, ele se revela como singular e se revela ao mesmo tempo como plural. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus. Aí, você analisando a palavra Deus, que é o substantivo, está no singular. Mas quando você vai no versículo 26, e disse Deus, temos singular, façamos a humanidade, ou façamos Adão, ou façamos o homem. Deus combinou com o singular e ao mesmo tempo combinou com o plural. O próprio nome Deus, neste capítulo, é o nome que mostra o plural da majestade. Nesta palavra Deus está incluso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus se revela no singular e se revela no plural. Esta é uma curiosidade muito importante. Na verdade, não tem como definir Deus, porque nenhum ser finito pode definir o infinito. Deus é tão grande que a capacidade humana não dá para definir o tamanho que o nosso Deus tem. Mas a partir da revelação dele nas Sagradas Escrituras, podemos usar o que ele revelou para definir quem ele é. Isso é muito importante. A segunda curiosidade que eu percebi em Gênesis é a semelhança entre Deus e o ser humano. Eu já falei sobre o nome Deus. Deus, neste capítulo 1 de Gênesis, ele se revela no singular e no plural. Deus, e disse Deus, uma pessoa falando. Façamos o homem, ou Adão, ou a humanidade, várias pessoas falando. O ser humano também foi criado assim. No versículo 26, quando Deus planejou criar o ser humano, ele disse, façamos Adão. A palavra humanidade ou palavra homem tem origem na palavra Adão. Adão significa humanidade, significa ser humano. Humanos. Façamos Adão. Ele deu nome para a humanidade de Adão. Adão é singular, Adão também é plural. Porque em Adão nós encontramos homem e mulher. Versículo 27. Em Adão, Deus fez macho e fêmea, ou homem e mulher. Isso é impressionante. O próprio Deus, no capítulo 5, o versículo 2, quando ele criou o homem e a mulher, ele chamou os dois de Adão. Você pode conferir isso na sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 2. Esta é a segunda curiosidade, a semelhança que temos com o Deus. Nós temos semelhança no nome. O nome Deus representa singular e representa plural ao mesmo tempo. O nome Adão é singular, representa a humanidade, mas dentro da humanidade temos macho e fêmea, ou homem e mulher. O ser humano também é semelhante a Deus em várias outras coisas, mas apenas destacarei essa semelhança que temos em termos de singularidade e pluralidade no nosso nome. Terceira curiosidade, a curiosidade sobre a idade de Adão e sua esposa no dia do casamento. Eu já fiz esta pergunta várias vezes. Algumas pessoas dizem assim, Adão tinha 20 anos, 30 anos, Eva também tinha a mesma idade, mas na verdade os dois casaram antes de completarem um dia de nascimento. Deus fez Adão, certamente no período de manhã, e durante o dia deu tarefas para Adão fazer, e depois Adão estava cansado, ele foi provocado por um sono profundo, e Deus tirou parte da costela dele e fez a mulher.
Depois trouxe a mulher para o homem, Adão, e quando Adão acordou, ele fez um pronunciamento muito importante. Para mim, esse pronunciamento, eu reconheço isso como voto de casamento, porque Adão disse assim: este é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso, ela será chamada de Adão, porque saiu de Adão. Algumas versões bíblicas dizem ela será chamada de varoa, porque saiu do varão. E tem versão que diz ela será chamada de mulher, porque saiu do homem. Mas a versão mais próxima e mais correta seria assim: ela será chamada de Adão, porque saiu de Adão. Adão não via a desigualdade entre ele e a mulher. Ele olhou para a mulher e falou: é a minha cara. O meu osso é o osso dela. A carne dela é a minha carne. Temos semelhança, somos iguais. Não há diferença entre nós. E essa igualdade foi muito importante na primeira regra, ou no primeiro mandamento que Deus estabeleceu para o casamento. A quarta curiosidade é sobre o nosso continente, o nosso mundo, o nosso universo. Porque no dia que Deus criou o universo, ele criou um único bloco. Quando Deus disse: separem-se águas, e aí as águas se ajuntaram e formou o bloco terra. Um único bloco. Não tinha muitos continentes, era o único bloco. Eu creio, a partir da Bíblia, que durante o dilúvio, no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11 e 12, disse o seguinte: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Preste atenção nesta palavra. Todas as fontes das grandes profundezas da terra jorraram. Quer dizer, a terra se fendeu, se dividiu, se rachou. E isso provavelmente ali começou a divisão dos blocos. E aí formou-se continente, e ainda a terra é um mistério, como Deus trabalhou tudo isso. A água vinha das fontes das grandes profundezas da terra, das comportas do céu que se abriram, e choveu 40 dias e 40 noites. Ou seja, a terra abriu-se e jorrou muitas águas. Eu creio que a divisão dos continentes se iniciou neste momento. Desde então até a data presente, as placas tectônicas movimentam-se e se afastam gradualmente uma das outras. É um mistério. Quinta curiosidade: os primeiros alimentos dados por Deus aos humanos e animais. Você encontra isso em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e versículo 30. Fruto do campo e as ervas. Deus não deu carne logo no começo. Ele deu esses alimentos. Só depois do dilúvio que ele permitiu ao ser humano comer carne, mas sem sangue. A sexta curiosidade é a construção da Arca de Noé. Noé não construiu a arca em 120 anos, como tem sido mencionado muitas vezes nos estudos bíblicos. Os 120 anos é a idade limite que Deus estabeleceu. Desde então, a raça humana começou a viver com menos anos. Quer dizer, 120 anos, no meu entender, é um limite, é a idade padrão. O ser humano pode atingir esta idade e pode também ultrapassar essa idade, porque o pecado tomou conta da humanidade, a humanidade perdeu graça. A criação da humanidade parece que foi uma coisa que perdeu o sentido. O ser humano era muito violento. O ser humano não se respeitava mais, não respeitava mais o Criador, não respeitava mais as regras da convivência, as leis da natureza. O ser humano fazia tudo que era necessário, que era lindo aos olhos dele, mas que não agradavam a Deus. Vamos tomar em consideração de que Noé não construiu a arca por este tempo. Isso porque, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos.
O pai de Abraão, chamado Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos depois do dilúvio. Quer dizer, a idade da raça humana começou a cair. E você tem Abraão que viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Jacó viveu 147 anos. José e Josué viveram 110 anos, não atingiram 120. Moisés chegou a 120 e morreu. Davi, por exemplo, eu creio que ele morreu mais ou menos com 70 e poucos anos. À medida que o tempo passava, a idade das pessoas vinha caindo progressivamente. A sétima curiosidade, o pai e o avô de Noé em relação ao dilúvio. Isso é impressionante. Antes do dilúvio, o pai e o avô de Noé morreram. Tudo indica que Lameque morreu primeiro. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de, certamente, Malalel. Malalel era filho de Jared, e assim vai. Enoque era pai de Matusalém. Enoque foi levado aos céus na idade de 365 anos. E Matusalém viveu 969 anos. O filho dele, chamado Lameque, que é pai de Noé, viveu 777 anos. Se você fizer as contas direitinho, perceberá que Lameque morreu 7 anos antes do dilúvio. Uma curiosidade na história de Noé, quando ele recebeu a missão de construir a arca, seu pai e avó estavam vivos. Isto porque Matusalém, seu avô, tinha 369 anos de idade quando Noé nasceu. O avô dele já estava com 369 anos. Aos 871 anos, ele viu o seu bisneto Sem nascer e Noé estava com 502 anos de idade. Se você fizer todos os cálculos a partir do capítulo 5 de Gênesis e também comparar esse capítulo 5 de Gênesis com o capítulo 7 e capítulo 10, ali você chegará em conclusão que o primeiro filho de Noé nasceu quando Noé tinha 502 anos. 98 anos depois aconteceu o dilúvio, quer dizer, 98 anos depois do nascimento de Sem, filho de Noé, aconteceu o dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Lameque, pai de Noé, morreu 7 anos antes do dilúvio, quando ele tinha 777 anos. Eu fiz menção desses dois patriarcas porque eles eram zelosos. Eles eram filhos e netos de um homem que adorava a Deus com muito zelo, com muito amor e com muito fervor. Noé tinha privilégio de ter patriarcas que amavam a Deus de todo o coração, principalmente Enoque. E Matusalém também passou isso para o seu filho, e quando Noé nasceu, colocaram o nome de Noé porque tinham esperança que Noé seria um grande agricultor. Ele certamente teria a capacidade de inventar novas fórmulas para melhorar a agricultura naquela época. Isso significa que o trabalho do campo já era árduo e todo mundo já sentia na pele a dificuldade de lavrar a terra e cultivar o fruto do campo. A adoração era o motivo principal da criação do universo. Deus fez tudo para a sua glória. Tudo começa e termina com a glória de Deus. A humanidade foi criada para adorar e servir ao Senhor Deus. Por isso Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Matusalém, fazendo o cálculo da idade dele e com o tempo de dilúvio, ele morreu dias antes do dilúvio, porque ele não entrou na arca, mas ele morreu no mesmo ano que Noé completou 600 anos. Não sabemos quanto tempo faltou para o dilúvio. Pode ser uma semana, pode ser 2 semanas, mas ele morreu no mesmo ano que aconteceu o dilúvio. Deus poupou a vida dos dois para não verem a calamidade que viria sobre a terra, porque os dois eram perseverantes em adoração a Deus. A Bíblia não fala desse detalhe, mas o que me chamou a atenção
como Deus levou os dois antes de passarem por essa crise que assolaria a terra naquela época. Oitava curiosidade. Quanto tempo durou o dilúvio? Sem contar com os detalhes deste capítulo, que é o capítulo 7, podemos dizer que, ao todo, o dilúvio durou 405 dias. Quer dizer, completou um ano, um mês, uma semana e 3 dias. Se quiser mais detalhes, eu posso informar aqui. Por exemplo, o primeiro detalhe. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Segunda informação. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Gênesis capítulo 8, versículo 13 até o versículo 16. Se você fizer cálculos desses dias, tudo somará 405 dias, como eu acabei de dizer, um ano, um mês, uma semana e 3 dias. Outros detalhes que podemos analisar também, você tem algumas outras informações no capítulo 7 e capítulo 8. 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra. Gênesis 7, 12 e 17. 150 dias as águas subindo sobre a terra. Gênesis 7, 24. 150 dias diminuindo até o primeiro dia do 10º mês. Gênesis 8, versículo 3. 40 dias Noé abriu a janela da arca. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba. Gênesis 8, versículo 10. Esperou mais 7 dias, de novo, e soltou a pomba. Gênesis 8, versículo 12. Resto de dias são dias não contabilizados, mas que foram mencionados no capítulo 8. Por exemplo, depois de 150 dias, no 17º dia do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4. As águas continuam a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram o topo das montanhas. Gênesis capítulo 8, versículo 5. No primeiro dia do primeiro mês, do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Porém, Noé não saiu da arca neste dia. Esperou a orientação de Deus sobre isto, que veio a acontecer no mês seguinte, isto é, no 27º dia. Gênesis capítulo 8, versículo 14. Hoje vamos dar uma pausa aqui. Você gostaria de saber, por exemplo, o que aconteceu de Adão até Noé e de Noé até Abrão? Quantas gerações, por exemplo, temos de Adão até Noé e de Noé até Abrão? É incrível essa semelhança que vamos descobrir. Na próxima oportunidade, continuaremos a falar sobre as curiosidades em Gênesis. Terminando isto, voltaremos ao primeiro capítulo para analisar os detalhes da criação. Como Deus planejou criar o mundo. É muito lindo. Não deixe de nos assistir. Que Deus abençoe muito sua vida. Tenha sucesso. Leia a Bíblia. Confie na inspiração das Sagradas Escrituras, na revelação das Sagradas Escrituras e na inerência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é um livro perfeito. É um bom livro que nos ensina sobre Deus e que nos mostra o caminho para a salvação e como relacionar bem com Deus e uns com os outros. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Aguardo você
na próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço.